E aí galera, eu me chamo Catiane Bonatti, sejam bem-vindos a esse canal e hoje a gente vai falar por que eu saí de casa antes de casar. Vamos lá, gente, eu vou contar essa história pra vocês, eu espero que ajude vocês de alguma forma. Primeiro, vamos entender uma coisa, eu não sou exemplo pra ninguém, tá? Cada um, Deus fala com cada um de uma forma. Não vai falar assim, eu vi o vídeo da Catiane, agora eu sinto que eu preciso fazer igual ela. Não, faça o que Deus falar. Primeiro, eu saí de casa porque eu tive uma briga muito feia com uma pessoa da minha família, que morava comigo. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de eu porra de você. Cala a sua boca! Então foi por isso que eu saí de casa. Foi uma decisão que eu tomei, tipo assim, de cabeça quente, de sopetão. Eu discuti com a pessoa e falei, vou sair de casa. E aí eu saí de casa. Na época uma amiga me ajudou, graças a Deus, pela vida dela. Fiquei na casa dela, tipo, umas 3 semanas. Levei todas as minhas coisas pra casa dela. Fui de ônibus, gente, eu morava muito longe da casa dela. Fui de ônibus, meti minhas coisas na sacola. Pra vocês terem noção, não tinha nem mochila, nem bolsa, nem nada. Meti as coisas tudo dentro de uma sacola, fui embora. Saí daquela casa, saí daquele meio daquelas pessoas e fui embora, entendeu? Nessa época eu já trabalhava, então, tipo, eu não jamais sairia de casa se eu não trabalhasse, se eu não tivesse o meu dinheiro, se eu não tivesse como me sustentar. Então eu saí de casa sabendo que, tipo assim, eu vou sair de casa, vou ir atrás de um lugar pra me poder, né, morar sozinha. E aí eu fui morar sozinha e aí vieram os primeiros desafios. Por quê? Eu nunca tinha morado sozinha na minha vida, né? Eu sempre morei com pessoas, na casa de um, na casa de outro, nananã. Vida de pessoa que tem pais separados, né, gente? Como eu nunca tinha morado sozinha, eu não sabia como que ia ser. Tipo, eu não tinha nada, gente, não tinha nada. Tipo, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha mesa, não tinha uma roupa. Era a única coisa que eu tinha, dentro de sacola. E aí eu fui, fiquei sem falar com o meu pai. O meu pai não foi a pessoa que eu briguei, mas eu fiquei sem falar com o meu pai durante um tempo. E depois eu citei com ele pra conversar. E aí ele foi um agente de Deus na minha vida, porque ele foi a pessoa que mais me ajudou quando eu fui morar sozinha, quando eu decidi morar sozinha. Ele entendeu a minha escolha e ele, tipo assim, vou com você nessa. Então ele me ajudou em tudo, ficou comigo, me apoiou a minha decisão. Eu sei que muitas vezes os pais não apoiam a decisão dos filhos, mas graças a Deus, nesse sentido, meu pai me apoiou e isso foi uma das coisas que mais me deu força, porque eu não sabia se eu tava tomando a decisão certa na minha vida. Eu lembro que, tipo, falei com Deus, falei, Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Lembrar, assim, foi uma época muito difícil, lembrar me emociona. Eu falei, Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que isso tá acontecendo? E foi uma época muito difícil, porque eu saí de casa, eu tinha um cargo numa empresa que eu trabalhava e aí me tiraram daquele cargo, me colocaram em outro cargo. Então o meu emocional tava totalmente desestruturado. Foi uma luta, assim, muito grande de meses pra mim. Mas depois eu entendi por que isso aconteceu. Depois que eu saí de casa, as coisas simplesmente romperam na minha vida. Até então eu e o Breno, a gente já tava noivo há 2 anos e a gente nunca tinha conseguido se casar. Tipo, a gente não conseguia juntar dinheiro pra casar, porque pra você casar, se você quer fazer um casamento, você precisa de dinheiro, a gente tem que ser realista. A gente não tinha dinheiro, a gente não, tipo assim, o Breno não tava conseguindo emprego, só eu trabalhava. Então a gente não conseguia juntar dinheiro pra fazer o nosso casamento, pra gente se casar, que era uma coisa que a gente queria, a gente já namorava há muito tempo. E quando você é cristão, você sabe, né, que quanto mais tempo você namora, mais próximo você tá da tentação. Porque se você gosta de alguém, você quer estar com a pessoa, não só assim, vocês entenderam? Enfim, depois que eu saí de casa, as coisas começaram a acontecer. Eu e o Breno, nós decidimos que nós íamos casar no outro ano. Foi, assim, tudo muito rápido. Eu saí da casa do meu pai em maio. Em junho eu fui morar sozinha. Em julho foi meu chá de panela com o Breno. Assim, foi tudo muito rápido. Eu e o Breno, nós compramos nossos primeiros móveis, que foi a geladeira e a máquina, que iam ficar comigo enquanto eu morasse sozinha. Foi um desafio morar sozinha, namorando, sendo cristã. Então eu sempre tinha um monte de gente na minha casa. Quando não tinha um monte de gente, eu tinha que ficar sozinha. Porque ou você fica sozinha, ou você fica com um monte de gente pra não dar brecha pra Satanás. Foi uma época muito difícil, porém foi uma época muito boa, uma época que eu aprendi muito com Deus e uma época em que as coisas começaram a acontecer, caminhar pro nosso casamento. Eu posso fazer um vídeo só sobre o casamento, se vocês quiserem. O que eu queria falar pra vocês é o poder de uma decisão. Eu decidi sair de casa e eu saí de casa e por consequência dessa decisão, eu consegui me casar. Porque se eu não saísse de casa, eu não ia ter onde colocar os móveis que eu e o Breno a gente ia comprar, porque jamais a gente ia alugar um lugar pra ninguém morar naquele lugar. E ele morava com a mãe dele, eu morava com meu pai. Alguém precisava sair de casa, alguém precisava cortar o cordão umbilical pra poder a gente conseguir comprar nossos móveis, juntar nossas coisas, pra poder a gente conseguir casar. E assim, eu morando sozinha foi o que a gente conseguiu construir. Nós compramos os primeiros móveis, nós fizemos o nosso chá, depois nós compramos os outros móveis. Em seguida, a gente casou, foi todo um processo. Isso aqui eu tô resumindo pra vocês mais ou menos um período de 8 meses, que foi assim até o casamento. O poder de uma decisão na sua vida pode mudar muitas coisas. Hoje você pode decidir viver uma vida
vida de intensidade com Deus ou não. Eu tomei uma decisão muito precipitada na minha vida, mas Deus honrou aquela decisão porque aquela situação foi uma situação que Ele pediu. Eu já orava há muito tempo por respostas, por coisas, sabe, relacionadas àquilo, e Deus foi ali e respondeu. Deus foi ali e fez algo acontecer. Por mais que aos nossos olhos foi uma coisa ruim, né, brigar com alguém da família, mas depois Deus ajeitou todas as coisas, eu liberei perdão e tá tudo bem hoje em dia. Então esse é o poder de uma decisão. Às vezes o que falta na sua vida é você decidir, é você dizer assim, eu vou fazer, ou então eu não vou fazer, porque existem coisas que Deus não pode fazer por nós. Uma delas é tomar a decisão. Você precisa tomar a decisão, e essa decisão que você tomar, sendo uma decisão direcionada por Deus, Ele vai honrar a sua decisão. Então não é assim, tipo, eu sair de casa, não é sair de casa na tora e tipo, uhul, Deus vai honrar a minha decisão. Foi uma coisa que eu fiz falando, bom, eu vou me preparar pro casamento agora. Hoje eu sou uma mulher casada, o Breno inclusive tá aqui perto de mim, eu tô gravando esse vídeo e tá ouvindo tudo que eu tô falando. Se Deus falar pra você que você precisa tomar uma decisão, tome essa decisão. Foi o melhor pra mim naquele momento. Eu digo pra você que eu não sou regra justamente porque eu saí de casa e tudo mais. Eu saí brigada com uma pessoa e depois Deus converteu a situação. Eu também tive que decidir perdoar. Tudo tem a ver com decisão. Então, se tá faltando você decidir, decida. Se é uma faculdade, decida fazer. Se é sair do seu emprego, decida sair, decida começar. Se é um projeto novo que Deus colocou no seu coração, decida fazer. Decida. Simplesmente tome uma decisão na sua vida. Não fique parado, não fique estagnado, não fique esperando Deus jogar a decisão em cima de você, porque Deus, Ele dá o direcionamento, Deus, Ele dá o caminho pra você seguir. Ele fala, ó, vai por esse caminho aqui. E lá vai surgir o poder da sua decisão. Sempre vai ter dois tipos de decisões pra você tomar. Só que Deus, Ele vai te direcionar na decisão que você precisa tomar, mas você precisa agir. Eu queria que essa palavra fosse plantada no seu coração. Tome uma decisão. Imagina, gente, se José não tivesse decidido fugir naquele dia que a mulher de Potifar queria agarrar ele. Você conheceria um José totalmente diferente hoje. E provavelmente seria um José que não se tornou governador e é um exemplo pra todos nós na Bíblia. Imagina se no jardim do Getsemane Jesus tivesse decidido não ir. Você precisa pensar no poder de uma decisão. Jesus no Getsemane, essa passagem é muito forte pra mim. Ele fala qual é a vontade dele. Ele não quer ir porque ele está com medo, porque ele sabe o que vai acontecer, porque ele sabe que o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro, estaria sobre ele. Ele sabe o que ia acontecer. Então ele fala pra Deus, se for possível, tchau pra esse cálice. Manda esse cálice embora. Todavia que seja feita a sua vontade. Ele falou pra Deus o que ele estava sentindo, mas ele obedeceu e ele decidiu ir através da obediência. Então muitas vezes é isso que falta na gente, ser parecido com Jesus. E se você não está conseguindo, hello! Temos um amigo Espírito Santo, Consolador. A pessoa do Espírito Santo vai te ajudar a conseguir se decidir. Ele vai falar ao seu coração. Essa voz que fala ao seu coração não é a voz da sua cabeça, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar ao seu coração o que você deve fazer. Só que você tem que fazer. Você não é um fantoche. Ele não vai ficar pegando seus braços e fazendo isso aqui. Você tem que decidir. Decida hoje. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que te ajude de alguma forma. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se inscreve nesse canal. Me segue no Instagram, @CatianeBonatos. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se fez sentido pra você. Se você gostou dessa história. Se tem alguma coisa que você quer saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, suei, viu?